terra e céu. De fato, não existe nenhum outro que é digno de louvor. Nenhum outro. A Bíblia diz claramente, não há um outro Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Quero falar de um Deus único, um Deus santo, um Deus verdadeiro, que não existe outro. Eu quero só dizer a você o seguinte: eu estou aqui substituindo o Rafael, convocado, né? Substituir o Rafael. Ele teve que ajudar o pastor Israel lá, que estão fazendo um revezamento, e ele precisou ir lá e ele pediu para que eu viesse aqui trazer a palavra hoje. Tá? Então, essa convocação, estou aqui, graças a Deus, né? Vir aqui para trazer a palavra, compartilhar a palavra, mas domingo que vem ele vai estar aqui, tá? Fica tranquilo. Domingo que vem ele vai estar trazendo a palavra aqui. E hoje eu não vou seguir a sequência de Atos, né? Porque eu não sei como que ele está conduzindo. Eu já vi semana passada no culto, né? Vi o capítulo 1. Eu vou trabalhar, irmãos, lá em Deuteronômio, no capítulo 4. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Deuteronômio 4, dos versículos 32 até o versículo 40. Nós vamos falar a respeito de salvação. Eu quero te fazer uma pergunta que tem muito a ver com os dias que nós vivemos hoje. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 32 até o versículo 40. Gostaria que, se você pudesse ficar de pé, se não tiver nenhum problema de saúde, pudesse ficar de pé em reverência à palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus homem sobre a terra, perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou-lhe o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje, e proponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há outro Deus, nenhum outro Deus. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor Deus lhes dá para sempre. Amém. Amém. Irmãos, pode se sentar. Hoje, eu quero te fazer uma pergunta que você vai achar engraçada, porque eu acho que todo mundo que conhece o Evangelho vai responder de primeira mão. A pergunta que eu quero fazer a você é: a quem pertence a salvação? Quem é o dono da salvação? Quem é o Senhor da salvação? E alguns podem pensar: poxa, mas isso é um absurdo. Todo mundo sabe que o Salvador é Deus, é Jesus. Mas quando eu olho para os nossos dias que nós estamos vivendo hoje, eu tenho observado, por incrível que pareça, eu até entendo que quem não conhece o Evangelho possa ter lá as suas dificuldades, as suas dúvidas, mas a gente nota que até o povo de Deus, com esse problema que nós estamos vivendo aí de pandemia e coisa errada, tem muita gente que está confusa. Tem muitas pessoas que estão muito confusas. É interessante que eu tenho visto dois extremos. De um lado,
Aqueles que dizem que não está acontecendo absolutamente nada e coisa. E outros que qualquer coisa já ficam com medo, estão apavorados, estão desesperados, não sabem o que fazer. Entre nós, não deveria ser assim. Nós deveríamos entender, em primeiro lugar, a Bíblia, no Novo, no Velho Testamento, e principalmente no Novo Testamento, ela nos aponta que o final dos tempos seriam dias difíceis. Ela nos mostra que coisas difíceis aconteceriam mesmo com o povo de Deus, mesmo com a igreja presente, mesmo com o Evangelho sendo proclamado, mesmo com a presença real de Deus, do Pai, do Filho, com o Espírito Santo. Aqui nós teríamos dias difíceis. E é interessante que parece que a gente fica meio assim, né? Por outro lado, também eu estou vendo algumas pessoas que estão falando uma coisa que eu acho perigosa para nós que conhecemos o Evangelho. O tal do novo começo. Está começando já, algumas pessoas já se acostumaram a dizer, olha, o mundo acabou. Então nós vamos entrar num novo começo. E parece que também para essas pessoas acabou tudo. Então toda a humanidade foi eliminada e nós que estamos aqui somos uma nova geração, um novo povo, e tudo vai ficar tudo bem e não vai acontecer mais nada. Só que se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que, por exemplo, depois do dilúvio, ficaram Noé e os seus filhos. E algum tempo depois, os descendentes de Noé e dos filhos de Noé construíram a Torre de Babel. Ou seja, mesmo depois de Deus ter levado o juízo sobre a terra, isso não significou que as pessoas não erraram mais. Então significa que mesmo que nós venhamos ter um novo começo, seja ele do jeito que for, não significa que não acontecerão problemas, que não haverão lutas, que não haverá dificuldades, que não haverão guerras ou até mesmo novas doenças. Então a pergunta que nós temos que fazer é, então, como que nós devemos viver esse novo momento? Por outro lado, irmãos, o Senhor Jesus nos advertiu que quanto mais chegasse próximo dos dias da sua vinda, nós vamos ter um outro tipo de característica que aconteceu na igreja primitiva. A profusão de falsos profetas e falsos cristos e falsos salvadores. Agora é o momento para aparecer esse tipo de gente. Com certeza, e quem usa a internet sabe disso, o que apareceu de Salvador, o que aparece de proposta de salvação é remédio que cura, é chá de banana com não sei o que, é isso, é aquilo, tudo cura, tudo resolve, né? Nós estamos vendo aí a questão da cloroquina, tudo isso na realidade é como se fosse uma proposta de salvação. Olha, tem uma forma, tem um negócio que vai resolver. Nós sabemos, é importante, por exemplo, a vacina é muito bom, é importante que venha. Mas será que é isso? Será que será isso que vai resolver os problemas do mundo? O que está acontecendo entre nós? Por que de repente nós estávamos aí alguns meses atrás vendo uma maravilha e de repente em 3 meses parou tudo, fechou tudo? O que aconteceu? Por isso, irmãos, nós como povo de Deus, você que me vê nas redes sociais, nós precisamos parar de olhar para dentro das Escrituras Sagradas e nos perguntar mais uma vez, afinal de contas, quem é o dono da salvação? Com certeza quem vai nas redes sociais tem visto que o que a gente ouve de coisas é algo assim inimaginável. Eu já nem olho mais, nem ouço. Cada dia é uma coisa diferente. Mas o povo de Deus precisa falar para quem está lá e para os seus amigos, para as pessoas, que é o seguinte: não mudou o projeto de Deus. O mundo mudou e vai mudar para melhor, pode até mudar para pior, infelizmente pode acontecer, mas a salvação continua sendo do nosso Deus. E é por isso que eu trouxe esse texto aqui de Deuteronômio, porque é interessante que o livro de Deuteronômio é uma espécie de despedida de Moisés, ou tratado com o povo de Israel. Aqui Moisés está conversando com uma geração de pessoas que passaram 40 anos no deserto e que agora estavam sendo preparadas para entrar no novo, na terra que Deus prometeu aos seus antepassados. Eles não aceitaram entrar lá 40 anos antes. Deus não permitiu que eles voltassem para o Egito e disse: vocês vão ficar aqui no deserto
e eles peregrinaram por 40 anos. E agora Moisés para com o povo, senta com eles e começa a passar para eles novamente, falar a respeito das coisas que Deus fez, a respeito do tratado de Deus, novamente os 10 mandamentos. Se você continuar lendo o livro de Deuteronômio, ele fala dos 10 mandamentos, ele fala sobre normas, ele fala sobre culto, ele começa a falar para o povo, a fazer o povo lembrar e relembrar a respeito daquilo que Deus tinha feito. De fato, eles iam passar pelo Jordão e começar uma nova vida. Mas era preciso que eles entendessem quem, de que forma, como eles poderiam fazer isso, para que eles não incorressem nos mesmos erros que eles incorreram nos 40 anos do deserto. E outra coisa importante é que nós entendemos, irmãos, afinal de contas, quem eram essas pessoas com quem Moisés estava falando? Eu gostaria que você voltasse um pouquinho lá em Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 34, para nós entendermos que tipo de pessoas eram essas com quem Moisés estava falando. Eu vou ler apenas uma parte, porque que é a parte que nos interessa no momento, que é capítulo 1, versículo 34, quando o Senhor diz assim: quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que dará aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá, e eu darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim, disse Moisés, e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará. Encorajem, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, seus filhos, que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem-me a volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então Moisés estava conversando com duas gerações. Primeiro, com aqueles que tinham 20 anos para baixo, lá em Números diz que só entrou na terra os que tinham de 20 anos para baixo. Agora, 40 anos depois, alguns já tinham 40, 50, 60, 30 anos. Eles eram crianças, eram jovens, eram adolescentes quando saíram do Egito. E ele também está conversando com o povo que nasceu no deserto. Os únicos idosos que tinham saído adultos eram Josué e Caleb, que iam entrar na terra. Todos os demais não entraram. Então ele está conversando com uma nova geração. Tanto daqueles que ainda tinham conhecido o Egito, como os que não conheciam. Mas é interessante que ele não faz distinção nenhuma aqui. Quando você lê o texto aqui, ele fala de uma maneira como se todos estivessem lá no Egito, como se todos tivessem saído de lá, como se todos tivessem estado lá. Por quê? Porque eles eram descendentes dos que saíram do Egito e porque, infelizmente, eles não aprenderam somente a respeito do Senhor naqueles 40 anos do deserto. Durante aqueles 40 anos, o povo de Israel cometeu muitos erros, muitos pecados, e com certeza a confusão acontecia. Muitas coisas na cabeça daquelas pessoas não eram da maneira perfeita que Deus queria. Por isso que Moisés para com o povo e fala para eles de novo: olha, este é o Deus, estes são os mandamentos, estes são os decretos. Por isso ele repete, insiste em falar novamente. É interessante, irmãos, que Moisés aqui nesse caso, para essa nova geração, ele faz com que eles olhem para 3 momentos. Primeiro, eles deviam olhar para trás. Dos versículos 32 ao 35, nós vemos que ele fala isso para o povo. E é interessante que já no versículo 32, ele diz o seguinte: perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso? Vocês já ouviram algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhes pertencer com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor
fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. E no versículo 37 ele diz: e porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los com seu grande poder. A primeira coisa que ele pede para Israel, e você vê que ali eram pessoas que eles não eram adultos quando saíram do Egito, alguns, e alguns nem conheceram o Egito. Mas diz: olhem para trás. Olhar para trás, irmãos, aqui não tem nada a ver com saudosismo. Eu sei que todos nós somos saudosistas. Eu sou campeão do saudosismo. Tudo para mim eu lembro. Lembro das ruas de Joinville quando eu era criança. Eu lembro dos tempos que tinha festa lá na casa dos meus parentes, de casamento, de aniversário. Eu lembro de muita coisa. Isso é uma coisa, eu não sei, cada um, alguns até pode deixar um exagero. Eu acho que não há problema nenhum de você lembrar da sua infância, do seu passado, das coisas boas. Mas não é isso aqui que Moisés está querendo que o povo faça. Não é que eles fiquem: olha pessoal, lembra, o mar vermelho, o mar vermelho. Aí abriu, abriu. Aí a gente cantou, a gente cantou. Aí a gente entrou no deserto, a gente andou. Não é isso que ele quer que eles façam. O que ele está querendo é que eles lembrem o seguinte: olhem para trás e lembrem quem trouxe os seus antepassados de vocês desde aquele dia. Ou seja, olhem lá para trás e vejam quem foi que salvou vocês. Por isso que ele diz assim: lembrem quando foi que um Deus salvou um povo. Quando foi que um Deus veio pessoalmente salvar um povo. Então ele diz: olhem para trás e lembrem. Vocês saíram lá do Egito. Vocês eram escravos. Eles não tinham feito acordo nenhum com o faraó ou com qualquer pessoa. Não conseguiram conquistar a liberdade deles com guerras. Diz: não, o Senhor lutou por vocês, fez sinais, maravilhas e prodígios. E é por isso que vocês estão aqui. Quando nós nos colocamos num momento como esse de hoje, é importante a gente olhar para trás. Eu sei que aqui todos são muito jovens. E a conversão da maioria não faz tanto tempo assim. Então eu vou falar da minha, que é mais antiga. Eu sou convertido há mais de 20 anos. Há 20 anos atrás, com certeza, acontecia muita coisa no mundo, boa e ruim. Tinha prefeito, tinha governador, já tinha presidente, já tinha eleição, já tinha tudo que tem hoje. Tinha confusão entre as nações, os Estados Unidos brigavam com não sei quem, o outro brigava com não sei quem, um reclamava do outro. Nada é novo, nem doença. Quando eu era adolescente, tinha uns 17 anos de idade, 16 anos, chegou o HIV no Brasil. E eu me lembro que foi um pavor aquela doença. Porque jovens da minha idade, alguns amigos meus morreram de HIV. As pessoas não sabiam como é que contraía a doença, não diziam que era de um jeito que era do outro, e depois foram entendendo que era por transmissão sexual, transfusão de sangue, mas também foi uma confusão e muita gente, inclusive artistas, morreram. Era uma doença devastadora, as pessoas ficavam muito mal mesmo. E isso deu medo nas pessoas. Só que nós temos que entender, irmãos, que nada dessas coisas, de verdade, é que fazia a gente se converter ou mudar de vida. Porque a gente podia viver no meio da HIV, nós podíamos saber que tinha doenças como AIDS, sífilis e tantas doenças, mas isso não fez a gente mudar de ideia. O que nos fazia mudar de ideia, o que nos fez mudar de ideia, foi o Espírito de Deus, que foi enviado pelo Pai através de Jesus, que foi colocado no meio do povo, na igreja, para que a igreja proclamasse o Evangelho. O que mudou a nossa vida foi o próprio Deus. Porque se nós dependêssemos da nossa capacidade de discernir o tempo que nós vivíamos, com certeza ninguém ia querer saber do Senhor. Nós íamos dizer: mas isso acontece. Tem que acontecer também. Hoje é a mesma coisa. Nós precisamos olhar para trás e entender que o que fez a diferença há 20 anos atrás foi a presença de Deus. O que fez a diferença foi o fato de Jesus ter nos salvado. Foi aquilo que o Espírito Santo fez e tem feito, nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que vai fazer a diferença hoje. Por isso que Moisés chama o povo a atenção e diz: olhem lá para trás. Para quê? Para eles contarem história? Não, para lembrar quem foi que tirou vocês lá do Egito. Quem foi que tirou vocês de lá? É interessante que lá no livro de Apocalipse, você não precisa abrir, o Senhor Jesus fala a uma das igrejas, chama a igreja de Filadélfia, e ele também chama a atenção da igreja sobre o momento que ela vivia. E ele fala algo muito importante para aquela igreja. Ele diz o seguinte:
Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei que se dizem judeus, mas não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei de toda a provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. O Senhor Jesus chama uma igreja e diz o seguinte: eu sei que você tem pouca força, mas você guardou meu nome. Eu sei que você guardou a palavra de perseverança. Você perseverou no meu nome, perseverou naquilo que eu falei. Por isso, primeiro eu vou abrir uma porta. Essa porta, irmãos, não era prosperidade material, não era nada. Isso aqui era a oportunidade para evangelizar, para continuar falando do nome do Senhor com autoridade. Eu vou dar vitória sobre aqueles que se opõem a você. E mais, eu vou proteger você sobre uma tribulação que virá sobre toda a terra. Ele não diz assim: olha, eu vou pegar vocês aqui e vou levar para o Brasil, porque lá no Brasil não tem ninguém ainda. Naquela época não tinha. Mas ele diz assim: eu vou te guardar. Veja, irmãos, como é o nosso Deus. Ele não é um salvador qualquer, um imediatista, que chega aí de repente e olha, é o seguinte, aconteceu uma doença, vamos ver. Não, ele é alguém que está com o seu povo e guarda o seu povo, mesmo que ele diga: a tribulação que vai vir virá sobre toda a terra. A Covid-19 veio sobre toda a terra. Toda a terra. Nenhum país do mundo, eu acredito, que possa dizer: aqui não aconteceu nada. A economia, infelizmente, está sendo abalada em toda a terra. Mas a quem nós temos que confiar? Obrigado, irmão. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver que Jesus, lá no passado da igreja, chama uma das igrejas e diz: eu sei que você tem pouca força. É como se ele falasse para nós: vocês aqui da IPI, vocês têm pouca força, vocês têm algumas dificuldades, mas se vocês guardam o meu nome, vocês estão firmes, eu vou guardar vocês. Sabe por quê? Porque eu tenho todo o poder. O que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Por isso eu estou abrindo uma porta para vocês. E Jesus ainda disse para essa igreja que eles iam passar por um momento difícil. É interessante que Jesus diz assim: olha, eu estou abrindo uma porta maravilhosa, pessoal, e vai acontecer coisas lindas para vocês. Ele diz: olha, eu vou guardar vocês do dia da aprovação que vai vir sobre toda a terra, da tribulação. Ele não disse que eles iam ser livres da tribulação, mas que iam ser guardados. E por isso, irmãos, nós temos que entender que quem tem nos trazido até aqui é o Senhor. E por isso nós precisamos colocar isso no nosso coração. Quem tem feito com que você não tenha passado por situações, sejam elas quais forem, seja doença, seja uma situação familiar pior, seja violência, não é a minha capacidade de compreensão, não é a sua capacidade de compreensão, é o fato de que o Senhor tem nos livrado. E nós precisamos entender, irmãos, isso porque existe uma coisa muito triste. O povo de Israel, durante os 40 anos do deserto, eles cometeram inúmeros erros com relação a Deus por não levar em consideração que Deus é o Deus da história. É aquele que efetivamente não só cuida, mas ele é o dono da história. Em determinado momento, alguns séculos depois, Deus chama o profeta Amós e ele chama uma parte do povo de Israel e diz: Israel, era a mim que vocês sacrificavam no deserto durante os 40 anos. Veja, alguns séculos depois, aquelas pessoas que estavam lá nem sabiam, ou talvez nem tinham a menor noção do que tinha acontecido. Vocês sacrificavam a mim durante os 40 anos no deserto? Não. O seu Deus Sicute e Quium, os deuses astrais que vocês criaram, que provavelmente eram os que eles ainda estavam adorando. Por isso eu vou enviar vocês além de Damasco, para o exílio. Por que o Senhor fala isso? Israel, eu estou desde o tempo do deserto conversando contigo,
cuidando de você, amando você, tratando, e você até agora ainda não me reconhece. Você ainda continua fazendo as mesmas coisas. E nós hoje, irmãos, quando nós não reconhecemos o caminho de Deus, não conhecemos Deus como Senhor da nossa vida, não olhamos para trás, não é olhar para ficar achando bonito. Se nós não reconhecemos que o Senhor é o que tem nos trazido até aqui, a nossa tendência é muitas vezes sermos levados pelas falsas promessas, pelos falsos profetas. Porque muitas vezes o desespero toma conta do nosso coração. Eu vou falar de uma coisa que está aberta no meu coração também. Nós podemos ficar desempregados. Ou não podemos? Quem disse que os nossos patrões são obrigados a nos manter para o resto da vida dentro de uma empresa? Nós podemos ficar desempregados. Nós podemos ter problemas de alimento. Nós podemos ter dificuldade para pagar água, para pagar luz. E essas coisas podem vir. Aí fica a pergunta, e agora? Quem é o nosso Salvador? A quem nós vamos recorrer? Infelizmente, muitas pessoas no desespero vão recorrer a qualquer coisa. Eu acho interessante, irmãos, como as coisas desse mundo, elas se mantêm. Eu estava ouvindo essa semana, quase um mês atrás, faz um mês atrás, um pouco mais tempo. Na Europa, os canais de televisão pago, eles abriram todos os canais para as pessoas poderem ficar em casa. Inclusive os canais de censura de 18 anos. Abriram tudo. Então todo mundo pode ver a hora que quiser, o jeito que quiser, inclusive crianças e tal, está livre. Porque fica todo mundo em casa, aí você tem a opção de ver o que você quer. É interessante, irmãos, que as coisas do mundo, as coisas normais, elas estão aí. E talvez muita gente vai se contaminar com muita coisa, mesmo dentro de casa. Não é uma contaminação de uma doença, mas espiritualmente. E ele vai passar para um novo começo, já com o coração carregado de coisas desagradáveis. Agora eu te pergunto, quem é que nos livra? Quem nos livra é o Senhor. É Ele que vai, porque é Ele que tem feito isso. É Ele que nos livrou até agora. Então nós temos que olhar para trás, como Moisés pediu ao povo, e olhar e dizer, bom, quem nos tirou de lá? Quando nós olhamos o livro de Êxodo, quando o Senhor falou para Moisés, ele disse, Moisés, eu estou escolhendo você porque você é um homem inteligente, íntegro, você sabe tudo, você é maravilhoso, Moisés. Ele disse assim, Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo, vi o que estão fazendo contra ele, por isso desci para salvá-los. Você acha que o Senhor Jesus está lá no céu, perdendo tempo em ficar apenas olhando para as questões maiores? Porque a China e os Estados Unidos estão se desentendendo. Porque a União Europeia. Você acha que o nosso Deus está preocupado só com isso? Ele está preocupado comigo e está preocupado com você. Assim como ele se preocupou com os escravos do Egito. Aqueles homens aquelas pessoas não tinham mais chance. E o Senhor disse, eu ouvi o gemido do meu povo. Eles não podiam mais, talvez nem falar, mas gemiam. Você acha que se você clamar a Deus, Deus vai simplesmente dizer, olha, desculpe, mas eu tenho que ver que lá nos Estados Unidos vai ter uma eleição em novembro, eu tenho que resolver um problema lá. Me desculpe, mais tarde, só em novembro. É isso que ele vai fazer? Não. Ele vai dizer, eu estou ouvindo o seu gemido. Eu vi o que estão fazendo com vocês. Por isso, eu desço para salvar vocês. Ele já fez isso de maneira plena na pessoa de Jesus. Então nós não temos a menor dúvida. É só nós olharmos a história da salvação, olharmos para trás e vemos que ele salvou Paulo, ele salvou Pedro, ele salvou Bartolomeu, ele salvou os outros. E ele também veio ao nosso encontro. Agora nós precisamos ter isso com certeza no nosso coração. Moisés chama a atenção do povo de Israel porque eles infelizmente esqueciam muito fácil. E nos dias que nós vivemos, não se esqueça que Jesus disse, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se perde. Quando a maldade vai se tornando gigante, o amor esfria. As pessoas começam a dizer, mas será mesmo que esse Deus gosta tanto assim da gente? Do que de nós? Olha lá, eles são a segunda nação mais rica da terra. E nós estamos toda hora com o pires na mão. Será que esse Deus não ama só o chinês? Ele gosta deles, não gosta de nós? Deus ama a todos. E deseja que todos sejam salvos. Por isso nós não podemos deixar de reconhecer isso. O segundo ponto, depois de falar, para eles olharem para trás, no versículo 39 ele diz, agora olhem
para este momento que vocês estão vivendo. E é interessante, irmãos, que ele não fica fazendo assim. Moisés diz assim: olha pessoal, o que vocês acham? Vocês gostaram da minha mensagem? Vocês acharam bonito o que eu estou falando? Não é isso que ele fala. Ele diz assim: reconheça isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Não há nenhum. Sabe o que Moisés está fazendo? Moisés não está dizendo assim: olha, eu vou te dar uma opção. Pensa um pouquinho. Ele está dizendo: tome uma decisão na sua vida. Não há outro. Isso, irmãos, nesse momento, nós precisamos tomar uma decisão diante de Deus. Não há outro Senhor. Não há outro. Não há outro libertador. E se for por qualquer outra coisa que não seja o nosso Deus, na pessoa de Jesus, é preferível que a gente morra hoje, agora. É melhor que a gente não venha mais a existir. Porque de nada vai nos adiantar ser salvo por coisas que não é o próprio Deus. Nós temos que tomar isso como determinação no nosso coração. Ou seja, mesmo que todos digam que você é louco. Não, está maluco, nós não podemos fazer assim, nós temos que tomar outras decisões. Não, nós temos que dizer, de fato, não há outro que possa salvar. Nós precisamos tomar isso como decisão na nossa vida. É uma decisão que você tem que tomar em reconhecer o único Deus como Senhor e Salvador da sua vida, na pessoa de Jesus Cristo, o único Deus que, através do seu Filho, enviou o seu Espírito Santo para estar conosco e que nos tem dado uma missão. Não se esqueça de uma coisa: se tem uma coisa que o nosso aniversário vai procurar fazer com a igreja nesses últimos dias, é fazer a igreja esquecer do seu chamado. Nós vamos ficar preocupados com os nossos problemas, achando que Deus não resolve. Isso é muito cômodo para o nosso aniversário, fazer a gente esquecer que nós temos um chamado. Nós somos chamados para falar do Evangelho, nós somos chamados para falar de Jesus. E eu acho interessante, eu fico impressionado, irmãos, que até mesmo no meio cristão, a gente nota que as pessoas estão meio assim. Que alguém diz assim: meu Deus, aqui ó, tem um monte de bancos que é impossível as pessoas sentarem, e agora o que é que nós vamos fazer? Quando os irmãos lá em Atos dos Apóstolos foram proibidos de pregar o Evangelho, lá eles foram proibidos. Vocês estão proibidos de falar de Jesus. Eles se recusaram a aceitar isso, voltaram para os demais e levantaram por amor a Deus. E a Bíblia diz que eles disseram: Senhor, de fato, Herodes, Pôncio Pilatos e os de Israel se reuniram contra o teu santo servo Jesus, o teu ungido. Olha só a ameaça deles. Mas continua estendendo as tuas mãos para curar, para manifestar o teu nome, e usa os teus servos. Nós queremos continuar trabalhando. E a Bíblia diz que o local estremeceu. E eles saíram pregando com mais ousadia. Ou seja, eles de fato não tinham advogado, não tinham a liberdade religiosa que eles gostariam que tivessem, não tinham uma lei, não tinha nada para protegê-los. Eles estavam ali diante de pessoas que tinham muito poder. Pilatos representando Roma, o Herodes, que era o governador local, e a comunidade de Israel, o Sinédrio, que eram aqueles que governavam Israel e eram praticamente que governavam a religião daquele lugar. Então é o poder religioso e o poder do Estado contra os filhos de Deus, contra a igreja. E o que é que eles disseram? Senhor, continua a estender as tuas mãos e usa as nossas vidas. E Deus os honrou. Hoje, irmãos, não é diferente. Talvez nós vamos pensar: meu Deus, o que nós vamos fazer de agora para diante? Como é que nós vamos pregar o Evangelho? Como é que nós vamos caminhar com a igreja? Como é que nós vamos fazer? E a gente pode ficar em dúvidas. Nós temos uma maneira muito simples: dobrar o nosso joelho e conversar com o nosso Deus. Senhor, eu sou membro da tua igreja, faço parte do teu corpo, tenho uma missão, tenho um chamado, tenho muitas dificuldades. Continue estendendo as tuas mãos, faz a tua obra e usa a minha vida. Eu estou à disposição, eu estou tomando uma decisão. Jesus não é apenas o Salvador um Salvador qualquer. Ele é o Senhor e Salvador de cada um de nós. Nós temos que tomar isso como decisão. Porque uma coisa é certa: 2 ou 3 meses, muitas coisas que o pessoal está falando hoje com mais absoluta certeza, talvez não seja mais nada disso. Já mudou tudo.
E aí as pessoas vão estar falando outras coisas e vão estar reclamando, ou pode ter certeza, se alguém disser, olha pessoal, acabou, veio a vacina, todo mundo vai continuar seguindo a sua vida normalmente. E eu vou dizer algo para você, irmão. O que realmente está acontecendo hoje é o seguinte: duas coisas que quase ninguém está levando em consideração para que essa enfermidade tenha chegado até nós tão fácil. São duas coisas muito simples. Primeiro, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. Lá no passado, quando vieram as outras doenças, tinha 400 milhões no mundo inteiro, 300 milhões, 600 milhões. E as pessoas hoje tem 7 bilhões vivendo ao mesmo tempo na Terra. E outra, antigamente, se você pegasse um navio aqui no Rio de Janeiro para ir lá para os Estados Unidos, levava semanas ou até meses para chegar. Hoje as pessoas saem de avião aqui de São Paulo, hoje, e se couber, chegam nos Estados Unidos no outro dia, 24 horas, às vezes no máximo, 18 horas. E as pessoas não vão para o exterior e ficam de braço cruzado, vêm de lá para cá e ficam de braço cruzado. As pessoas comem, as pessoas vão em hotel, elas interagem com a gente, elas pegam na nossa mão, elas trabalham junto. É algo inimaginável que acontece com o ser humano hoje. As pessoas, elas estão saindo, estão andando, estão se movimentando, nunca se movimentaram tanto. Essa porta é uma porta que foi aberta pela própria humanidade. Ela não é ruim em si, ela é ótima. Para o Evangelho mesmo é uma bênção. Que a gente tem a liberdade para ir em qualquer lugar do mundo. Mas tem o lado bom e tem o lado que não é bom. Assim como passa pessoas saudáveis, passam pessoas doentes. Assim como passam prosperidade, bens, comunicação, também pode passar uma enfermidade. Infelizmente, é uma porta que se abriu. Foi uma escolha que a sociedade fez de ser do jeito que é. Agora, eu acredito que nenhum de nós gostaria de dizer assim, não, então vamos fazer o seguinte, todo mundo vai ficar dentro da sua cidade, né? Não vamos sair mais. Ninguém quer isso. Então nós temos que entender que o ser humano faz algumas escolhas, por isso que a Bíblia diz que há caminhos para o homem, parece bom caminho direito, mas que no final são caminhos da morte. Às vezes os excessos, a ganância, o querer tudo, faz com que o ser humano acabe trazendo sobre si algumas coisas. Só que depois que acontece, é mais fácil culpar o outro, como Adão e Eva. Ah, não, o culpado é a China. Nós só temos como Adão e Eva, não, o culpado é a China. Aí a China diz, não, o culpado é o Brasil. Não, o Brasil é o culpado dos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos dizem, a culpada é nós só temos como Adão e Eva. Depois que pecaram, quando Deus chamou o seu pecado, Eva, por que você fez isso? Ah, pois é, foi a serpente que me enganou. Aí eu disse, nem perguntou nada para a serpente, aí perguntou para o homem, e aí homem, por que você aceitou essa mulher que não me desse? Cada um tem uma desculpa. E é interessante que depois dessa queda, o ser humano tem o hábito de jogar sempre a responsabilidade para terceiros. Então nós temos que entender, irmãos, que essas coisas vai ser assim. Quando se vir uma outra doença, alguém vai ser culpado. Se aparecer uma outra gripe e começar no Brasil, as pessoas vão culpar o Brasil por ter trazido mais uma doença que atingiu o mundo inteiro. E a polêmica vai ser a mesma. Porque as pessoas gostam de dizer assim, o culpado é um terceiro. Quando na realidade, infelizmente, não tem culpado. Doença é doença. Né? E nós que é um milagre nós ficarmos doentes. Pensa na quantidade de gente todo dia produzindo lixo nesse país, nessa cidade aqui. Final de semana você vai para a praia aí, numa Enseada, Barra do Sul, que cabe 5 mil pessoas, entra 50 mil no final de semana. Quanta sujeira o pessoal produz lá. É um milagre das pessoas não estarem doentes. Porque se produz muita sujeira. E essa sujeira não é esse lixo não é tratado. A maioria é jogado na natureza, no rio, no mar. Nós temos que agradecer a graça de a gente poder beber a nossa água aí todo dia e não sermos contaminados. Era para a gente estar toda hora doente. Éramos para estar toda hora com uma febre diferente, porque é muita coisa que o ser humano faz. Mesmo assim, o Senhor tem nos guardado. Então, às vezes nós ficamos achando e reclamando e xingando. Por exemplo, você acha que a China é culpada de tudo que aconteceu? Faça aquilo que a Bíblia diz para a gente fazer. Paulo disse a Timóteo, que vocês orem por todos os homens, pelos que governam, para que haja tranquilidade, haja paz, porque essa é a vontade de Deus, o nosso Salvador, que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Interceda com muito vigor em favor das pessoas de lá. O culpado é os Estados Unidos.
eles. Ore pelas pessoas que estão lá. Clamem a Deus para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor alcance, para que o Senhor acalme os corações. Porque acusar não vai resolver nada. Talvez hoje nós estamos falando de outros. E amanhã outros vão falar de nós. Lá no Brasil, aí, ó, deixaram aparecer mais um. Aí, ó, brasileiro também, responsável. E nós vamos ficar tristes. Não, mas não tenho culpa. Pô, não, é vocês. Imagine daqui amanhã você chegar no aeroporto e alguém dizer, não, você não vai sair do nosso país lá para o outro. Não dá, eles não aceitam mais. A gente se sente discriminado, não sei. Então não podemos discriminar os outros. Devemos entender que o nosso Deus é o único que pode dar livramento, tanto para nós como para a terra. E para finalizar, o Moisés, ele conclui também para que o povo entenda sobre o futuro. Ele diz assim: obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Aí, por quê? Nós já sabemos que o nosso Deus é o Deus desde o passado, não mudou. Ele é o Deus no presente. Então nós podemos olhar para o futuro com esperança. E com certeza de que nós vamos continuar caminhando. O que vai acontecer lá na frente? Eu não sou adivinho. Não tenho a menor ideia. A igreja vai voltar a ser o que era? Não sei. Vai ficar mais difícil? Também não sei. Agora, de uma coisa eu sei. Se nós tivermos o Senhor como nosso único Deus, Senhor e Salvador, aconteça o que acontecer, as palavras de Moisés para o povo de Israel se cumprem. Tudo vai correr bem para vocês e para os seus descendentes para sempre. Não é por um dia. Moisés não disse, olha, por mais 40 anos, tá? É para sempre. E se nós pensarmos que esse povo problemático, no meio desse povo problemático, Deus enviou o seu bem mais precioso, o seu Filho Jesus. Ele não estava só falando para o povo de Israel. Ele estava endereçando a nós. Vocês aí de Joinville, tenham esse Deus como Senhor. Porque se vocês confiarem nele, vocês e os seus descendentes viverão para sempre na presença dele. Nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. E para encerrar, irmãos, eu quero deixar com você uma palavra amorosa de Jesus, uma reafirmação de tudo que eu falei, uma palavra amorosa de Jesus que ele deixou para os discípulos. Eu gosto muito do Evangelho de João, porque no Evangelho de João, Jesus é rigoroso e amoroso ao mesmo tempo. Ele é muito duro em alguns momentos, ele fala com uma filosofia, mas ele também é muito amoroso quando fala com o povo. E ele conversou com os apóstolos, dizendo o seguinte: não se turbe, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava se despedindo dos apóstolos. E ele não disse: olha pessoal, eu já estou enjoado da terra, estou indo embora, tchau. Ele disse: gente, eu estou indo preparar lugar para vocês. Isso é conversa de amigo. Isso não é conversa apenas de alguém que só usou as pessoas ali e foi embora. Ele estava falando como amigo. Eu estou indo para preparar lugar para vocês. E se não fosse assim, eu teria dito para vocês: eu vou para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Tem um hino do Arauto do Rei que diz assim: aonde Deus está, ali é o céu. Onde Jesus está, ali é o céu. O Senhor,
que aonde ele estivesse, nós estivéssemos com ele. Mas quando ele, antes dele ir para o céu, ele disse para os discípulos: eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Significa agora, nesse momento que nós estamos vivendo, eu estou com vocês aqui. Por isso, nós precisamos entender mais uma vez: a salvação pertence somente ao nosso Deus. Não dê lugar para nenhum outro no seu coração. Não dê lugar, porque eu sei que nós estamos todos nós aqui vivendo momentos muito difíceis. E eu também. A gente está vivendo momentos muito difíceis. A gente está com incertezas no nosso coração. Mas o nosso Salvador é o mesmo. E Ele não nos abandona. E Ele chegou a dizer: olha, eu estou indo preparar um lugar ideal. De fato, Deus vai, no final dos tempos, e quando tudo se completar, não vai haver, a Bíblia diz lá em Apocalipse, doenças, morte, tristezas, lágrimas, não haverá mais. Eu disse: mas eu estou falando isso para que vocês tenham certeza, esperança. Aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Qual a pessoa que pode falar isso? Vejam os líderes mundiais que existem aí por fora, os que já passaram: Hitler, Stalin, todos eles. Eles produziam discípulos ou cadáveres? Todos eles. Você olha a história deles, são milhões de pessoas que morreram por causa deles. Mas o Senhor Jesus não. Ele morreu por causa de milhões. Ele deu a vida por mim e por você, para que milhões sejam salvos. Todos os outros eliminam milhões. Ele não fez isso. Ele não disse: pai, mata primeiro toda a terra, depois eu vou para a cruz. Ele foi para a cruz para salvar milhões e milhões de pessoas. Ele é o Senhor da vida. Ele é o autor da vida. E é nele que você tem que confiar. Eu quero que você confie no Senhor. Eu quero que você decida confiar nele. Pode fazer isso sem medo. Ele está conosco e caminhará conosco. E o nosso futuro será o melhor futuro, não o pior. O nosso, daqueles que confiam em Deus, é o futuro ideal. Porque tudo que pertence a Deus dura para sempre. As coisas dos homens acabam, mas de Deus é para sempre. Eu quero que você converse com o Senhor, o seu Deus. Coloque toda a sua angústia, suas necessidades. Pense. E mais do que isso, nós vamos levantar um clamor, não somente por nós, mas principalmente pelo nosso país. O Brasil precisa do Senhor Jesus. Não é porque nós temos tantas igrejas por aí que significa que nós somos um povo perfeito. Muito pelo contrário, Jesus disse que quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Nós precisamos ser um povo referência. Querido e amado Deus, não há nenhum outro Senhor, nenhum outro Salvador em lugar algum. Não haverá e nunca haverá. E através do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui colocando as nossas vidas diante do Senhor. Necessidades nós temos inúmeras. Se formos começar a falar aqui, nós temos a noite toda e amanheceremos e não vamos cessar. O Senhor sabe de todas elas. Nós temos, ó Deus, hoje desafios. Preservar a nossa saúde diante de uma enfermidade que assola a humanidade. O Senhor que nos tem feito. Também, ó Deus, nós sabemos que temos parentes, amigos, os nossos idosos, as pessoas que têm algum tipo de enfermidade, estão aí também sofrendo. É enorme de pessoas que estão desempregadas ou subempregadas, sabem para onde ir e o que fazer. Mas eu quero colocar em especial, cada brasileiro e brasileira, independente de ser o que é. Seja ele famoso, seja anônimo, seja do meio político, religioso, cada brasileiro e brasileira. Esta nação, Senhor, necessita desesperadamente do teu cuidado e do teu amor. Senhor, nós somos muito falhos. Temos
cometido muitos erros. Temos muitas vezes desonrado o teu nome de uma maneira que não dá nem para falar das coisas erradas que fazemos. Muitas vezes chega lá em fevereiro e se esquece de tudo. E chegam algumas festas e nós esquecemos de novo. E nós continuamos vivendo a nossa vida. Mas quando a realidade se impõe, nós começamos a sentir o peso de um país que há muitos e muitos anos vive com milhões de pobres, com milhões de pessoas vivendo à margem. Querido e amado Deus, ajuda-nos, para que nós não sejamos insensíveis, mas que tenhamos no nosso coração a ação do Senhor, para que nós tenhamos uma atitude diferente. A gente tem visto como o Senhor tem usado pessoas para ajudar outros, mas nós sabemos, Pai, que isso de repente pode passar e tudo volta a ser como era antes. Ajuda-nos, por favor, nos enche da Tua gloriosa e poderosa presença. Vem sobre esta nação, desde os que comandam esse país até aqueles que trabalham nos serviços mais simples, e visita-os, para que cada um de nós cumpra com os Teus propósitos, não com os nossos, com os Teus projetos e não com os nossos projetos, para que nós sejamos o povo abençoado, como diz o salmista: feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus.